E aí, gente, Enem Science aqui. Esse é o aula 4 do nosso curso sobre a História do Pensamento Econômico, com base no livro do Rothbard. A gente vai falar hoje sobre não só Jean Quidort e Aquino, mas sobre... Rothbard ele passa por várias etapas ali. O pensamento teológico é associado à usura, associado a várias questões econômicas, normalmente contrária ao comércio. E eu já mostrei em outra aula que essa interpretação estava incorreta, né? Na verdade... Se tu vê relação de juros em Deuteronômio 23, você vê que não é bem assim como pensava. Mas vamos lá, né? Na página 48, Rothbard vai dizer, né? De forma bem resumida aqui. Em primeiro lugar, os principais comentadores da sentença, incluindo os professores dominicanos em Paris, sentem-se a um nível, tá? Como Santo Alberto Magno, Pedro Tarentaise, mais tarde o Papa Inocêncio V, né? E como teólogo italiano em Paris, São Boaventura, aluno de Alexandre de Hales, Jean da Ordem, enfim. Todos declararam que os comerciantes eram essenciais para a sociedade. Por mais que, num certo momento, antes disso, né, tinha pessoas falando contra juros, contra o próprio comércio como imoral. Crisóstomo criou, ele cita nessa questão, e outros autores anteriores. Na verdade, isso não é, de fato, bíblico, né? Tu vê que essa noção não pode ser considerada uma noção bíblica de fato, né? Então, muitos estavam errados em atacar o comércio, de certa forma. Afinal, só você pensar um pouco, é basicamente a base da existência humana, como que é errado e moral, isso, né? Tem lógica. Mas enfim, posteriormente a gente vai ver que não é bem assim. O Aquino, ele vai tratar as coisas de forma diferente, entre outros autores, né? Então, o franciscano Alexandre de Hales foi talvez o primeiro a considerar justa e piedosa a motivação para o comércio. E é a subsistência do comerciante também, a geração de bens para outras pessoas também, né? Realização de obras de caridade e misericórdia. No entanto, era indigno, ecoando a doutrina Hugotiana de obter lucros em nome de avareza ou da escupidez insaciável sem fim. De fato, a gente vai ver, por exemplo, o contexto em Tiago no final dessa aula, e o ganho como fim em si mesmo, no sentido de a busca insaciável pelo ganho, é diferente de uma relação ética honesta em você apenas não buscar sua subsistência, mas conforto também, normal. Porque o problema é o amor ao dinheiro, né, no caso. Não tem nada a ver com o trabalho em si que gera de forma honesta. Porque a pessoa que ama o dinheiro, ele vai fazer coisas desonestas pra ganhar dinheiro. Então ele vai roubar, ele vai fazer como corrupção, ele vai fazer o caixa 2 no boss lá da empresa dele. Então tem essa questão de você, a pessoa que está apaixonada nesse sentido maligno, né? Ela vai fraudar, né? Ela vai fazer algum estelionato, ela vai ferir a outra pessoa em benefício de em si. Outro lado é a questão da pessoa que ela vai sacrificar sua própria existência apenas por esse fim. Que não deveria ser o fim da pessoa. Né? O próprio Senhor Jesus nos diz, né, que a gente não deve estar ansioso sobre o futuro, porque ele tem a providência divina nesse sentido, né? Mas o ponto que eu quero lembrar do ponto de vista de Deuteronômio, né, é que a questão dos juros, né, Deuteronômio 23:20, aos estrangeiros vocês podem emprestar com juros. Então, essa cláusula, como a gente viu anteriormente, que aos estrangeiros você pode emprestar com juros, significa que o juros em si não é imoral. E tem outra passagem que fala que o Israel teria que tratar bem os seus estrangeiros. Então, essa passagem em si resolve que os juros em si não é um mal, mas o errado nesse contexto da época de Israel daquela época era entre judeus, né? O juros ser cobrado. Dito isso, só estou recitando o que eu já falei anteriormente. O Rothbard vai citar uma passagem, que é uma parábola de Cícero, que também é falada por Aquino, né? Então, um comerciante está transportando grãos para uma área assolada pela fome, as pessoas estão passando fome ali. Ele sabe que em breve outros comerciantes seguirão com muito mais suprimentos em grãos. Se todo mundo chegasse junto, o preço de mercado seria estabelecido na hora, né? Então, quem dasse os menores preços, sem perder, obviamente, lucro nesse processo, ia conseguir. No caso, o preço ia se estabilizar naturalmente, organicamente.
Quando só tem um vendedor, nesse caso ele tem um monopólio agora, ele pode cobrar o quanto ele quiser. Ele pode ganhar lucro, porque as pessoas ali estão com fome, elas têm recursos, vamos supor. No fim ele vai poder cobrar o preço que ele quiser. Você acha que é justo ele cobrar o preço que ele quiser acima do normal, as pessoas famintas ali, ou ele deve cobrar o preço justo? Só que aí a questão, o que é o preço justo? Como se define isso, né? O comerciante é obrigado a avisar os cidadãos famintos sobre a chegada iminente dos suprimentos e assim sofrer um preço mais baixo ou aceitável ou ficar em silêncio e colher os frutos de um preço alto, né? Ele deve dizer pra vila, né, as pessoas do vilarejo ou da cidade que estão chegando mais vindo de outras partes e vão chegar com a mesma ou outros tipos de comida, alimentos e tal. Ou ele deve cobrar o preço que ele acha melhor, ele deve se aproveitar da situação, não. Esse é o ponto moral. Porque a gente tem que entender que no comércio, empresas, a gente tem que ter moralidade, a gente não pode agir da forma que você quiser. Tu não pode fraudar, você não pode mentir, tu não pode enganar os outros por fim de ganho, porque isso é imoral, é injusto, maligno, né? Então, como a chegada dos mercadores posteriores era um evento futuro e, portanto, incerto, e esse é o ponto aqui, ele tinha essa informação, mas não necessariamente era verdade. E se não chegasse? Ele ia comprar um preço menor à toa? Como que ia ser? Aquino declarou que a justiça não o obrigava a informar seus clientes sobre a chegada iminente de seus concorrentes. Ele poderia vender seus próprios grãos ao preço de mercado vigente naquela região, mesmo que fosse extremamente alto. Mas olha o termo aqui, preço de mercado. O que é o preço de mercado? É o preço normal. A pessoa até já sabe, né? A questão é se eles não soubessem. É claro que, por exemplo, numa feira, vamos supor que você é o dono da feira, na rua. Tem a feira todo domingo, você é o dono. Tu escolhe os preços, visando lucro. Quando tem vários mercadores de diferentes, são todos autônomos e cada um é diferente, né? Eles pegam dos fornecedores produtos, às vezes do mesmo fornecedor, mas eles trazem o produto pra feira, só que é uma livre concorrência. Tem vários vendedores de laranjas, tem vários vendedores de banana. É uma livre concorrência, a pessoa escolhe qual que ele quer. Porque os preços que eles escolhem, eles têm que entender que eles não podem cobrar demais, porque senão no mercado, mesmo no mercado de comida, tem relações elásticas, né? Tem uma certa elasticidade. E aí, no caso, se tiver muito caro, a pessoa não compra. Ela vai em outro concorrente. E aí ele tem que escolher um preço que não é tão alto nem tão baixo. Às vezes a pessoa compra naquele cara porque conhece, que é de qualidade e tal. Só que a questão é que o valor vai implicar, tem uma implicação em relação às pessoas na feira, em vez de um monopólio que a pessoa cobra o preço que ela quiser. Mesmo um monopolista, ele vai ter problema se ele pôr o preço que ele quiser, porque as pessoas simplesmente não vão mais na feira, né? Então, tem que entender que o monopolista ele não se beneficia tanto ao escolher preços maiores, porque a elasticidade do preço vai fazer. A elasticidade é que o preço afeta a demanda. Quanto mais o produto ter essa relação elástica, né? Mais a pessoa ela não vai comprar caso o preço estiver alto, né? Então, o empreendedor ele vai incorrer um prejuízo caso ele coloque um preço muito alto. Então, se por exemplo, se eu tiver um cinema no shopping e eu cobrar R$ 500 por pessoa, ninguém vai ir no meu shopping, cara, assistir filme. Que não é o preço de mercado. Esse preço nem faz sentido, porque é totalmente acima do normal, comparável ao salário mínimo, né? Então, tu tem que entender que, às vezes... Não, na verdade, não é o custo que define o preço. O que define é o valor que as pessoas querem pagar por aquilo. A utilidade que as pessoas veem naquilo. Essa é a noção de utilidade subjetiva, né? Então, o lucro mercantil, declarou ele, era um salário pelo trabalho do comerciante e uma recompensa por assumir os riscos de transporte. Então, aqui não, né? Então, é óbvio que as pessoas se beneficiam dessas transações. Cidades se beneficiam dessas transações. É uma necessidade até da prosperidade e da quantidade de bens que permitem uma satisfação do povo em relação a diversas coisas, né? Seja comida, seja bebida, seja itens de casa, seja seda, roupas, enfim. Em um comentário à política de Aristóteles, porque Aquino ele escreveu vários comentários no livro de Aristóteles, né? Aquino observou astutamente que a maioria dos riscos no transporte marítimo resulta em maiores lucros para os comerciantes, né? Então, tem essa noção de risco, né? Risco para lucro. Então, até investimentos.
Normalmente, em options não, mas normalmente em investimentos que você ganha mais retorno, normalmente eles têm maior risco, né? E, por exemplo, títulos é um investimento de pouco baixo risco, mas tu tem o menor retorno. O retorno talvez mais fixo, mas é um retorno de baixo risco. Options, tem options específicas, cara, que tu pode perder tudo, tu pode perder tecnicamente infinito, entre aspas, né? Porque ao tempo de maturação do contrato que você tá fazendo, tu pode correr perdas contínuas até você fechar a transação e falar, peraí, deu merda, eu vou ter que fechar aqui. Então tu tem que fazer cálculos muito específicos em options pra não dar ruim, né? Se é um short selling, se é um butterfly, enfim, técnicas de options aí, questão que tu tem que calcular, né? Em seu comentário às sentenças de Pedro Lombardo, escrito na década de 1850, século XIII, né? Tomás seguiu teólogos anteriores e argumentaram os mercadores podiam exercer seu comércio sem cometer pecado. E a gente vai ver algumas passagens dele, somente na Suma 78, da parte 2. Mas em sua obra posterior ele foi muito mais positivo, apontando que os mercadores desempenham importante função de transportar mercadorias de onde são abundantes para onde são escassas. Então, as pessoas que vão do outro lado do mundo, na China, da vida, nas Índias, pegar mercadoria de lá e vender na Europa, naquela época, tu tá, na verdade, gerando uma... Você vai ter mais daquelas commodities que não tinham lá em abundância agora, e você abaixa o preço, na verdade. Abaixa o preço daquelas commodities que estavam escassas. Então, por exemplo, se um lugar ele não tem banana, a banana vai ser mais cara. Não tem produção, você tem que importar tudo e tem poucas no mercado. Quando você tem a mais abundância, por exemplo, água. Água é uma coisa essencial e é inelástica, né? O preço não afeta a demanda. Porém, a abundância dela faz o preço ser menor, embora a sua utilidade seja extremamente alta. Então, o grande ponto é que quando você tem abundância de algo, tu tem normalmente o menor preço, né? Então, quanto maior a quantidade de um bem, como por exemplo, eu teria quantidade de laranjas, por exemplo. Então, quanto mais eu pôr aqui commodities XN laranjas, isso vai implicar menor preço dessas laranjas. PP é de preço, aí eu colocaria aqui X1 até XN, que são XN commodities, na lógica proposicional de Hasse. Mas o aumento da quantidade vai fazer que tenha um preço menor. E a baixa também vai fazer um preço maior. Então, se tem uma crise de arroz no mundo, de produção, tu vai ter preço maior de arroz no mercado de investimentos e também no supermercado da vida, só que no geral, no mercado de investimentos no geral. No mercado de commodities, né? Global. E aí, o Rothbard vai citar na página 55 uma questão de Aquino, que é chamada de societas. Societas seria uma sociedade, seria... tem uma diferença entre cobrar juros de pessoa para pessoa, eu fiz essa distinção anteriormente, que seria uma agiotagem, e uma empresa fazer isso. Então, uma societas era... E eu já disse anteriormente que juros não é imoral biblicamente, tá? Deuteronômio 23, 20. Tendo em vista isso, aqui já é outro ponto que nos ajuda. Então, uma societas era lícita porque cada sócio mantinha a propriedade do seu dinheiro e corria o risco de perdas. Então, tu tá emprestando o seu próprio dinheiro para os outros, e esse é o foco do negócio, é gerar lucro através do empréstimo. É uma empresa, não é uma agiotagem. É uma empresa, tu tem controle por parte de leis, tu não pode fraudar o seu próximo, enfim. Portanto, o lucro sobre tais investimentos arriscados era legítimo. No século XI, Ivo de Chartres já havia distinguido brevemente uma sociedade, um empresário usurário, e a distinção foi elaborada no início do século XIII pelo teólogo que ele cita algumas vezes, que é o Roberto de Corson. Então, isso já tinha sido falado anteriormente. Isso é óbvio, né? Se você olha o texto bíblico de uma forma correta, eu creio que isso é óbvio, principalmente nessa passagem de Deuteronômio, que nos ajuda bastante. Mas o grande ponto é que você vê um erro sendo corrigido, e foi um erro ali do século 6, 7, 8 pra frente, em relação a comércio, né?
Citado também Ryan Kidward, né? E ele diz, né, sobre ele, né? É adquirido por pessoas, na verdade é a citação do Kidward, né? É adquirido por pessoas individuais por meio de sua própria habilidade, a propriedade privada, né? Trabalho e diligência. E os indivíduos como indivíduos, né? Então, propriedade individual é o termo idia no grego, usado por Sócrates na República, tem direito e poder sobre ele e seu senhorio válido, né? Cada pessoa pode ordenar o seu próprio e dispor, administrar, manter, alienar, como desejar. Então, o uso da propriedade privada, quem define é a pessoa. A pessoa só tem a sua casa, se ela quer transformar a casa num shopping, se ela quer, se for grande, né, uma mansão, sei lá. Se ela quer transformar em um espaço ou numa piscina gigante, sei lá. Pode fazer o que você quiser, a casa é sua. O terreno é seu. Contanto que você não disturbe os vizinhos, né? Enfim, pode fazer o que você quiser. Então, tanto que não infringe a lei também, né? E, no geral, é isso que é a questão. Desde que não cause dano a ninguém. E quando eu digo não infringe a lei, tá? É não infringe a lei do ponto de vista justo, né? Porque tem leis que são injustas. Então, se a lei, se ela tirar a liberdade da pessoa em relação à sua propriedade privada, ela tá errada. Enfim. Desde que não cause dano a ninguém, já que ele é seu senhor, né? Você não pode também depredar a, a propriedade dos outros. Esse é um ponto também que deve ser denotado. E aí ele cita o que é chamado de Aquinas John de Paris Locke Theory. O Quidord também é chamado de John de Paris, né? Locke é a teoria de Locke de propriedade. Então, a visão de Aquino, João de Paris e Locke é a teoria de trabalho, definindo o trabalho como, que é um termo importante, gasto de energia humana em vez de trabalhar por salário. Então, obviamente, o empresário que vai fazer qualquer empresa, ele busca o lucro, né? Às vezes ele vai ter perdas, às vezes ele não vai ter retorno. Várias empresas têm essa questão, né? Às vezes você tem um fluxo de caixa que tem que ser muito alto numa empresa mais industrial, é uma coisa que o Buffett fala nos livros dele, né? Empresas na área industrial, como uma Tesla da vida, é normal tu ter um fluxo de caixa negativo, pelo fato de você precisar de muito dinheiro constantemente para gastar nas suas operações, né? Então, restaurantes também é assim. Tem outras áreas. Outras não. Outras, se você tem um future cash flow ruim, a empresa não é boa pra se investir. Normalmente depende da área. Tô seguindo o Buffett aqui, não minha visão pessoal. Embora seja minha visão pessoal do Buffett. Da origem da própria propriedade, não uma teoria de valor do trabalho. Então, tu tem uma noção aqui de propriedade privada de autores distintos em relação temporalmente, mas que se coadunam de certa forma, né? São elementos interessantes. E agora eu vou citar, sem ser exaustivo, a Suma, né? Começando com a Suma na Questione 78. Então aqui a gente vê, aqui no dizendo nessa na Questione 78 da segunda parte, está escrito em Mateus 7,12, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o também a vós eles, né? Vós a eles. Então, amar o seu próximo como a si mesmo, né? Ou seja, tu não vai defraudar seu próximo porque você não gosta de ser defraudado, tu não vai roubar seu próximo porque você não gosta de ser roubado e assim sucessivamente. E aí, mas ninguém deseja comprar uma coisa por mais do que ela vale. Portanto, ninguém deve vender uma coisa a outro por mais do que ela vale. Porque aqui a gente tem que entender que posteriormente vai falar outras coisas em relação a isso. Mas você vender acima do valor é normalmente no sentido de você vender acima do valor no sentido de uma desonestidade, eu creio. Eu creio que esse é o ponto. Tu não pode ser desonesto na venda. E obviamente, no mercado elástico, esquece remédios, coisas do tipo, mas no mercado elástico, se você vende um preço acima do valor do que ela vale, porque o valor não é fixo, tá? E ele mesmo disse que isso não é fixo matematicamente. Eu vou citar já já. Óbvio que o valor, ele é subjetivo. Ele mesmo deriva uma teoria de valor subjetivo rapidamente ali, como a gente vai ver. Mas você não deve vender de uma forma desonesta, né? Se há desonestidade em você colocar um preço maior, por exemplo, você vende para uma pessoa um preço maior, para outra não. Na mesma loja. No mesmo dia. 5 minutos depois. Tipo, a pessoa sai, a outra pessoa com mais dinheiro entra e você vende por um preço maior. Isso é injusto, porque tu tá fazendo uma escolha de preços arbitrária do nada.
Tu tá enganando a pessoa. Obviamente você tem relações de barganha. Mas a barganha, ela não é ruim. Ela é. Se ambas as partes concordam. Mas, no geral, a barganha, ela tem a ver com você pedir um desconto, ou você querer um preço menor. Ninguém vai vender um preço abaixo do custo. Ou não ter lucro nessa transação, porque senão você não consegue pagar as contas. Não vai ter como tentar a sua empresa. Então tu tem que ter o lucro, senão, simplesmente, todas as empresas colapsam automaticamente, a sociedade entra num limbo de não produção, porque ninguém produz sem tem um fim em consumo e lucro, né, no fim. E aí ele diz, né, é completamente pecaminoso recorrer ao engano para vender alguém algo por um preço maior do que o justo. Então, entenda que o termo que ele é usado é engano. Não é simplesmente você vender por um preço maior porque você quis. É você enganar nesse sentido. Então tem algum tipo de ludibriação, engano, para que a pessoa pague um preço maior do que vale. Obviamente o valor é subjetivo e é definido pelo mercado. Então o preço de N empresas vendendo o mesmo produto na mesma região, na área da circunferência da possibilidade de compra de uma pessoa, a pessoa ela vai ir para onde é mais barato, que é perto dela. Não vai até Paris para comer uma pizza. Ela Ninguém faz isso, né? É mais fácil pedir da esquina aqui do lado. Eu gostaria muito de comer uma pizza da Itália mesmo agora. Mas imagina eu ter que ir até lá, comer e voltar. Não faz sentido, né? Então, seria mais sentido uma viagem, né? Mas tu tá com vontade de pizza, tu não vai até a Itália comer pizza. A não ser que você seja um Elon Musk. Mas, enfim. Porque isso é enganar o próximo para prejudicá-lo. Então, nesse caso, há um motivo imoral nessa transação. Então, não é você escolher preços maiores ou eu quero uma porcentagem de lucro maior na minha venda. É uma questão é, de engano mesmo. Por isso, Tully disse em The Office, os contratos devem ser totalmente livres de duplicidade. O vendedor não deve impor-se ao licitante, nem o comprador aquele que licita contra ele. Então, tu tem que ter um acordo entre ambas as partes. E se o contrato tem uma cláusula que uma parte não conheceu e que foi exonerado, não analisado, não promulgado, não falado para uma das partes, tu tem um problema. Então, teve um cara aí que perdeu o canal porque ele assinou um contrato com uma empresa. Ele era um canal de fisiculturismo e ele perdeu o canal temporariamente, pelo que eu vi. Porque, cara, tu não pode. Tu não pode permitir isso, cara. Se o cara não sabia que o contrato visava isso, cara. Ah, mas ele não contratou advogado, não deu. Cara, muitas vezes a pessoa não ela quer fechar uma proposta e ela não tem grana pra advogado, não manja. Vai tirar o direito dela de justiça contratual por causa disso? Não. Então a pessoa ela tem direito que se ela vê que algo no contrato posteriormente não condizia, obviamente, com o que ela pensava. A pessoa tomou um susto que perdeu o canal por causa de assinar o contrato. Ela poderia recorrer sim e facilmente. Senão você tá. Esse país é um nicho, né? Se não conseguir fazer o básico, que é isso. Então tu tem que ter uma noção de contratual que ambas as partes elas concordam. E não é porque uma parte ela, por algum erro de significado, não entendeu uma certa parte. E obviamente do lado do contratante, às vezes alguém pode. Isso pode soar muito defender está sendo contratado, no caso, né? Mas no caso, nem contratada, de questões entre duas empresas, que às vezes uma parte está sendo favorecida do que a outra. Todas as partes elas querem ser favorecidas, né? Todas querem uma maior parte da torta, né? Mas a grande questão é que não pode haver engano. Não pode haver engano. Aquelas letras miúdas no Padrinhos Mágicos, sabe? Nas regras lá das fadas lá. Pra quem assistiu já o desenho, não pode haver essas letras miúdas, né? Então, eu creio que o ponto dele é mais fraude, né? Ele diz: ora, tudo que for estabelecido para o benefício comum não deve ser mais oneroso para uma parte do que outra. Consequentemente, todos os contratos entre elas devem observar a igualdade de coisa e coisa. Então, tem que ter uma relação que ambas as partes conhecem o que está sendo feito. Obviamente, às vezes o contrato é longo, às vezes o contrato tem nuances interpretativas, mas o ponto é que tem que ser, no geral,
justo para ambas as partes. Tem um exemplo na literatura de direito americano, é muito antigo esse exemplo, tá? Mas o cara, ele basicamente estava bêbado, e a pessoa fez esse cara bêbado assinar um papel vendendo a casa dele por $1. Isso há muito tempo atrás. Mais de um século atrás. E aí ele ganhou um caso em que ele não precisou vender a casa, porque, obviamente, ele não estava no seu devido lugar, né? Ele assinou com a sua mão, com o seu punho, mas ele estava bêbado, né? Então ele não estava no seu juízo perfeito para fazer uma decisão como vender uma casa, ao ponto dele vender por $1. A hora o quanto essa pessoa estava bêbada, né? Então, aqui também diz, né? No entanto, se um homem obtém uma grande vantagem ao tomar uma posse de propriedade do outro, e o vendedor não sofre prejuízo por ficar sem essa coisa, esse último não deve aumentar o preço. Então tem uma relação de igualdade aqui, né? Porque a vantagem que o comprador obtém não se deve do vendedor, mas a uma circunstância que afeta o comprador. Normalmente, em preços, somente de options, por exemplo, ou de investimentos, tu tem uma relação, de options principalmente, entre na questão do spot price, tem uma relação entre o bid e o ask. Entre o bid e o ask, tu tem uma relação até matemática, que normalmente as pessoas vai querer comprar a option pelo menor preço possível e vender pelo maior possível, e a pessoa vender no prazo de maturação pelo maior possível. Então tem uma relação entre os dois. Entre compra e venda de options, tu tem um afinulamento que é orgânico entre o preço que alguém vende uma option de uma ação ou qualquer coisa e a pessoa que compra. Então tu tem uma relação que ela é orgânica e que gera não equilíbrio, mas uma relação que, obviamente, o vendedor que quer comprar pelo menor preço possível e o vendedor que quer vender pelo maior preço possível. Mas você tem uma paridade entre os dois. Uma relação que um vai puxando pro lado do outro até que se entende um acordo. Então, essa é a relação. Isso aí também se aplica para qualquer tipo de venda, tá? Então, tu vai no shopping comprar um computador, tu vai comprar pelo preço que você está disposto a pagar no geral. E tem até uma coisa chamada mental accounting nessa questão, né? Tu calcula mentalmente mais ou menos quanto você quer pagar. Tu vai lá, tu vê as peças e tal, e tu vê se o preço é justo na sua concepção, tu pesquisa e tal, e aí você faz a compra. Mas, obviamente, se o vendedor pudesse justamente vender por R$1 milhão um PC que vale 2 mil, ele venderia, mas não é possível, porque ninguém é maluco de comprar por esse preço. Então tu tem uma noção de orgânica em relação à escolha dos preços. Se o cara escolher um preço maior toda hora, ele basicamente vai pra fora de mercado por ser um careiro, né? No mercado que ele está, né? Isso muda, cara, até de bairro pra bairro, numa cidade, tá? Então em São Paulo, se você for pro Paulista, na periferia comum, tu vai ver o preço das coisas ser bem diferente. Tu ir pra Alphaville ou pra um lugar mais simples, vai ver que os preços das mesmas coisas são diferentes. Questão de relações de concentração de capital na área da circunferência da região, né? Que é 2πr a equação. Enfim, na objeção 1 da questão 78, ele diz: portanto, de acordo com a lei divina, é considerado legal se a igualdade de justiça não for observada na compra e na venda. Então, obviamente, tu tem que ter uma noção de justiça no sentido de não ter engano, né? Moralmente falando. Você é uma pessoa honesta. E aquele que recebeu mais do que deveria deve compensar aquele que sofreu a perda, se a perda for considerável. Se houve uma fraude, se houve engano, contextualmente, eu acho que esse é o sentido que eu aqui não quero falar aqui. Senão eu estaria errado, no caso. Mas eu creio que, na minha opinião, tendo em vista que ele citou o termo engano anteriormente, na mesma questione, então aqui não queria dizer mais no sentido de houve engano nessa transação. Houve uma relação de que não é uma questão de eles estão barganhando um com o outro, a venda e a compra, que é normal. Uma transação somente de itens que são diferentes, mais raros, talvez, um leilão da vida, é diferente em relação a você ter de fato, por exemplo, tu tá tentando negociar um preço de um livro antigo com uma pessoa que vale R$5.000, R$10.000, R$20.000, só que você vê que ele é falso. Essa transação é imoral. Então eu acho que é mais nesse sentido, talvez, que ele esteja falando, né? Ele diz também: acrescenta essa condição porque o preço justo das coisas não é fixado com precisão matemática.
mas depende de um tipo de estimativa, de modo que uma pequena adição ou subtração não parece destruir a igualdade da justiça. Então, a flutuação de preços de câmbio é normal. Tu vai ter preço modificando a todo momento, tu vai escolher a sua porcentagem de lucro no seu mercadinho que você tem, de acordo com o custo que você está inteirando na sua compra, né? Então, se você está vendendo arroz no seu mercadinho e o preço do arroz subiu no custo, tu vai ter que vender por um preço maior, mantendo a mesma porcentagem de lucro. Vamos supor que seja 20% de lucro ou 10% de lucro. Se for 10% de lucro e o custo aumentou no fornecedor, que pode ter relações internacionais aí, várias questões de produção de arroz, no fim, a questão é que o preço da venda vai subir, mas o lucro não subiu. O lucro é o mesmo. Seria melhor se o preço fosse menor no fornecedor. Às vezes a culpa não é do fornecedor, porque às vezes as pessoas querem achar uma culpa. Por que o arroz subiu? Por que o ovo subiu? Às vezes a culpa não é de ninguém, cara. Às vezes são relações orgânicas que permitem câmbios que mudam, cara. Preços que mudam, normal. Não, às vezes pode ser alguma intervenção, às vezes não. Então, tem várias relações inflacionárias que não são inflação do sentido per se. Tipo, o preço ele aumenta, mas é no sentido mais relação de mercado mesmo. Enfim. Sobre fraudes, né? Ambrosio em The Office, né? Sobre deveres, ele diz manifestamente uma regra de justiça que o homem bom não deve se afastar da verdade, nem infligir uma lesão injusta a ninguém, nem ter qualquer ligação com a fraude. Então, a fraude e o estelionato é algo imoral. Alguém que mente com fim de ganho financeiro, ele está praticando algo antiético, algo imoral, algo errado. Então, isso é óbvio, né? Mas essa é uma definição que ela é realmente importante do ponto de vista histórico em Aquino, né? A gente tá falando do século XIII e Ambrósio antes disso, em relação a que até nos 10 mandamentos, cara, tu não pode falar falso testemunho. Então é óbvio que tu não pode mentir, enganar por fim financeiro, como alguns vendedores de curso na internet hoje em dia. Pessoas que são sofistas que vendem coisas que não entregam o que de fato desejam entregar. Dizem que vão entregar, né? E nesse texto, o Aquino cita Deuteronômio, né? Ele que diz, né? A tua bolsa não terás diversos pesos. Deuteronômio 25. Grande e pequeno. Na tua casa não terás duas sortes de efa, que é uma unidade de medida. Um grande e pequeno. Peso inteiro e justo terás, efa inteira e justo terás, para que se prolongue os dias na sua terra, que te dará o Senhor teu Deus. Então tu tem que ter uma noção de ética nos seus negócios. Então tu tem uma empresa, tu tem trabalho na feira, um trabalho em qualquer setor da vida. Tu tem que ser honesto nos seus negócios, né? Pra que te vá bem na terra. Então tu tem que buscar o que é justo. Por fim em si mesmo, né? Pra glória de Deus, né? Também. Mesmo com dano. Então tu pode perder lucro na transação, mas tu vai fazer o que é justo e certo. Porque a abominação é ao Senhor teu Deus, todo aquele que faz isso, todo aquele que faz justiça. Então tu enganar uma pessoa é diferente de você aumentar o preço por N razões. Então a mudança de preço não tem nada a ver. O preço é definido pelo mercado. Só que quando você tá numa feira, por exemplo, ou no mercado e tu coloca um peso diferente, tu tá vendendo 1 quilo de peixe. Na verdade é menos, é 700 gramas, enfim, uma coisa menor. Mas no certo geral, tipo, no mês você tem uma diferença bem grande. Consegue vender mais. Por um preço, pelo mesmo preço de 1 quilo. Então, a questão não é você aumentar o preço, poderia só aumentar o preço. E aí os 700 gramas ia subir de preço. Pra aquele de 1 quilo. Mas no caso você não fez isso. Tu vendeu 1 quilo como se fosse menos. Mudou a medida na balança. E isso é imoral. Obviamente tem questão de Menzeia, né? Que eu já vou falar. Então uma falha tripla pode ser... Artigo 2, né? Uma falha tripla pode ser encontrada em relação à coisa que é vendida. Uma em relação à substância da coisa, o que a coisa de fato é. Então, e se o vendedor estiver ciente de uma falha na coisa que está vendendo. Ele é culpado de uma venda fraudulenta, de modo que essa venda é considerada legal. Então, mens rea. Mens rea é um termo que é evolução na ação humana, né? Então, do ponto de vista legal, não é um termo de direito. Então, quando alguém age com a mens rea de ser fraudulento,
Alguém poderia fazer isso por ignorância, ainda assim seria errado, mas quando alguém faz isso com consciência na falha, se tu vende negócio com uma falha que faria o preço ser menor, ou que a venda nem aconteceria, tu não fala ao comprador, tu tá sendo imoral. Tu tá vendendo um computador que é usado como se fosse novo. E alguém não sabe como verificar se é novo ou não. Tá cometendo um erro. Tu tá vendendo um, um notebook quebrado como se fosse sem nenhum erro. Por exemplo, um PS4 que tem um problema, aquele problema de superaquecimento, que é o PS4 Pro, né? Foi resolvido no PS5. É um problema que deve ser citado quando você faz a venda de um PS4 Pro. Porque a pessoa ela vai incorrer um custo adicional contínuo em relação a limpar o videogame. Então tu tem que avisar, ó, esse PS4 tem uma falha, tu vai ter que de vez em quando limpar ele. Pode fazer você mesmo ou ir numa loja. Obviamente isso diminui o preço. É uma falha técnica que está cronicamente no videogame, né? Todos que foram feitos têm esse problema. Então, outro termo que eu acho interessante, né? Em Provérbios 11:26, ele diz: ao que retém o trigo, o povo amaldiçoa. Mas a bênção haverá sobre a cabeça do vendedor. Eu era contra essa noção de que você não pode especular, mas eu creio que esse texto mudou minha opinião nessa questão. Eu até escrevi já sobre isso no Princípio Econômico, volume 3. Por quê? Quando você retém uma commodity, tu consegue manipular o preço. Consegue manipular o preço. Também se você for uma grande fatia do mercado. Então alguém pode, para não incorrer em prejuízo pela sua própria falha em antecipar o mercado. Então a culpa é do trader de commodity que tá tendo um erro. Trader de trigo nesse caso. E tem traders de trigo hoje em dia também. Então o trader de trigo, ele cometeu um erro na sua antecipação no mercado, ele tá com prejuízo. Ele retém a oferta, ele não vende, mesmo as pessoas... Então, as empresas vêm, a gente quer comprar trigo para nossa indústria ou para vender em tal lugar, enfim. Ele empresas vai ao fornecedor de trigo, ele não vende, ele retém o trigo para aumentar seu preço inorganicamente. Isso é imoral. Não algo que a Kenny fala, mas eu tô citando esse texto porque eu acho muito interessante. Então, tu manipular o preço do mercado pela sua própria burrice, falha, irracionalidade em antecipar o mercado é um erro. Então, os compradores não têm culpa que você foi burro, no caso, né? Então você não pode reter o trigo com a intenção, com a mês-réa de aumentar o preço de mercado. Questão de manipulação. Tu tá manipulando todo o mercado intencionalmente. Isso é errado. Pra beneficiar você mesmo e ferrar todo mundo o resto. Então você manipular o mercado é errado. Ainda no artigo 2 da questão 78 de Aquino, né? O exemplo de fraude. Um terceiro defeito é por parte da qualidade. Por exemplo, se um homem vende um animal doente como se fosse saudável, se alguém faz isso conscientemente, ou seja, a mens-rea da pessoa, ele sabe que o animal tá doente e o comprador não sabe. Ele é culpado de uma venda fraudulenta, a venda em consequência é ilícita. Então, tu cometer uma fraude, tu enganar o seu comprador é imoral. Isso é óbvio. O mesmo libertário, principalmente libertário, ele deve ter noção disso. Tem que ter noção de direito natural, de ética e moral. Eu sou minarquista, por exemplo. Sem direito natural não existe pra mim sociedade, né? Então, minha visão é de direito natural, no geral. Então, ele também fala sobre dinheiro, né? No artigo 2 ainda da questão 78, na resposta à objeção 1. E aí ele fala: portanto, se o ouro ou a prata, que eram commodities usadas como dinheiro, como moeda de troca, né? Produzidos pelos alquimistas, não têm verdadeira natureza específica do ouro e da prata, a sua venda é fraudulenta e injusta. Isso aqui é simplesmente um exemplo. Então, se fosse possível, obviamente não é. Com a pedra filosofal da vida, sei lá. De Nicolau Flamel, enfim. Se fosse possível, eu sei que não é possível. Aquino também sabia que não era possível. Mas vamos supor que fosse possível que alguém fabricasse ouro do nada. Só que intrinsecamente o ouro fosse falso. Embora as pessoas não soubessem. Não é ouro de verdade, é um ouro sintético que não tem intrinsecamente as mesmas propriedades físicas que o ouro natural produzido naturalmente pela natureza.
Por sinal, eu não sei geologicamente como é produzido, mas enfim. Eu creio que teve com magma, alguma merda assim. O Sejão do Foguete deve saber responder essa parte. Como o ouro é produzido, né? Mas o grande ponto é que se a moeda em si ela é fraudulenta, ela não tem o seu valor intrínseco em relação a ela como deveria ter, nós temos uma fraude. E isso implica muito para a moeda fiat, porque a moeda fiat basicamente é uma fraude em si mesma. Que você tem um legal tender impelido pelo governo que na verdade não tem valor intrínseco que tem de fato. Eu creio que essa passagem pode ser aplicada para a moeda fiduciária. Eu não sei exatamente quanto, mas eu creio que pode. Especialmente porque o ouro e prata verdadeiros podem produzir certos resultados pela sua ação natural. O ouro e a prata não podem produzir. O falso, né? Então, nesse sentido, por exemplo, wafers de processadores usam ouro. Lâminas de ouro na parte de produção, né? Tem que ser ouro de verdade, senão não vai funcionar. Então, a commodity de ouro tem várias aplicações na eletrônica, por exemplo. Tem que ser uma que de fato seja verdadeira. Mas eu creio que até como forma de dinheiro, eu creio que é fraudulento você ter, por exemplo, reservas acionárias, porque tu basicamente tem uma nota que tem um lastro em ouro que é parcial e que tu não sabe quão parcial é esse valor. E mesmo se você saiba, tu não tem de fato o valor intrínseco que deveria ter na noção correta de valor, né? Então eu creio que talvez. Não sei se poderia ser aplicado para reservas acionárias, mas enfim. Ainda no artigo 2, na resposta à objeção 2, ele diz: contudo, em cada lugar aqueles que governam o Estado devem determinar as medidas justas das coisas vendáveis, levando em consideração as condições de lugar e tempo. Então, basicamente, tu tem que ter leis que regulam o mercado, leis que devem ser justas e predicadas em direito natural. Então, se a lei, ela, na verdade, atrapalhar o mercado for uma lei intervencionista, então nós temos o problema. Então, índice de medidas. Normal, cara. Tu tem uma organização que verifica se os produtos de fato são bons ou não. Tem várias argumentações em relação a isso, mas tu tem que ter, sim, índices de medidas e relações que são ortonomais, eu acho que é o termo. Ou normativas, né? Embora tem que, no geral, nesse caso teria que ter uma relação estatal, né? Só que eu não concordo num sentido talvez amplo da coisa. Mas especificamente em relação a medidas, em relação a especificações de algumas questões industriais, talvez seja útil essa noção. Regulação. Regulação é legal, o mínimo necessário. Portanto, não é lícito desconsiderar as medidas estabelecidas pela autoridade pública ou pelo costume. Aí tem como argumentar alguma coisa ou outra, né? Aqui é a parte que eu achei mais interessante, que é a resposta à objeção 3 do artigo 2 da Questione 78 de Aquino, né? Então ele diz: como Agostinho diz em De Civitate Dei, o preço das coisas vendáveis não dependem do seu grau de natureza. Ou seja, não depende intrinsecamente da coisa. Então, o computador não vale o preço por causa do preço do custo das peças ali, uma teoria de valor, né? Pois às vezes um cavalo alcança um preço mais alto do que um servo, mas depende da sua utilidade para um homem. Então, a utilidade subjetiva, né? Porque ela não é objetiva. A utilidade, ela depende da pessoa. Tem pessoas que acham comprar um iPhone inútil. Gastar 15 mil num celular. Outras pessoas acham muito útil. É uma questão subjetiva. Eu não gosto de iPhone. Então, nem se fosse R$ 1.000 eu compraria. Então quanto mais um preço maior. É uma relação de gosto. E isso é subjetivo. Uma pessoa gosta de sorvete e outra não. Cara, não sei. Uma pessoa gosta de sorvete de morango e de chocolate mais do que outra. Eu não sei. Tipo, é uma coisa subjetiva. É uma coisa da fenomenologia da consciência intrínseca da pessoa. Então, portanto, não é necessário que o vendedor e o comprador estejam cientes das qualidades ocultas da coisa vendida, mas apenas daquele que se torna a coisa adaptada ao uso do homem. Então, ao uso. Veja o termo, ao uso. Então, o uso da coisa. E quem coloca o uso da coisa? A própria pessoa. A propriedade privada da pessoa. Tanto a propriedade intrínseca a ela, individualmente, quanto também do seu uso, né? Que o cavalo seja forte, corra bem e assim por diante. Obviamente tem um espectro semântico do uso, né? Mas enfim. Não vai usar uma colher pra
jogar Tetris, porque é impossível. Então, obviamente, tem coisas que você pode fazer no espectro de coisas, de ações que você pode fazer com a colher. Normalmente é pra você comer comida, uma sopa, enfim. Temperar comida, enfim. Tem vários usos pra uma colher, mas. Então, você tem um espectro semântico do uso. Então, o vendedor e o comprador podem descobrir facilmente tais qualidades, né? Às vezes não, né? Às vezes por ignorância, ambos são ruins, ambos não sabem o valor da coisa de fato. Então, às vezes, por exemplo, tu vai vender um item errado, tu precisa de um especialista pra saber o valor daquele item. Então, o valor, ainda assim é um valor que é definido de forma meio que subjetiva. Por exemplo, qual é o preço? Por que um mangá do Conan, perdão, falei merda. Por que uma revista do Conan, daquelas, acho que é Pulp Fiction, né? Pulp Fiction Comics da vida, eu não lembro o nome. As originais valem, tipo, milhares de dólares. Porque muitas pessoas gostam de colecionar e veem utilidade naquilo. É uma coisa rara, uma coisa escassa. Mas se tiver uma capa da hora do Conan, nas obras do Howard, de Pulp Fiction, e tu não consegue achar elas com facilidade. Então, não é a escassez que define o preço. Às vezes o item pode ser escasso e todo mundo achar uma bosta e não achar bom. Então, de repente, talvez um quadrinho ou um livro que é original, que é a primeira edição, só que ninguém lê, ninguém gosta. Então, a escassez dele não faz o preço ser maior. Então, não é a escassez que define o preço nem o custo. O que define é a utilidade subjetiva. Então, uma pessoa, subjetivamente, por gostar de autor, gosta daquele livro que está autografado. Então, o preço é maior. Mas porque está autografado. E você tem que entender que nessa transação tem que ter uma prova que está autografado. Ok, a J.K. Rowling autografou isso aqui. Tenho provas, tenho um selo. Então o preço é maior. Ah, é uma primeira edição. Então só tem aquela, que é a primeira, do Tolkien, por exemplo. Então não é escassez que define o preço, mas a utilidade subjetiva daquele bem. Embora a escassez tenha algumas relações. Né? Ambrosio diz em The Office 10, em todos os contratos, aqui sobre relações contratuais no artigo 3, tá? Os defeitos de mercadoria vendável devem ser declarados. Então deve ser declarado no contrato. E a menos que o vendedor os torne conhecidos, embora o comprador já tenha adquirido o direito deles, o contrato é anulado por conta da ação fraudulenta. Então, se alguém faz uma fraude no contrato e não te avisa, o contrato é anulado. Eu vejo algumas pessoas que tiveram problemas, porque, por exemplo, teve pessoas que perderam, principalmente no canal do YouTube, teve bastante pessoa que perdeu o canal por um contrato que não sabia que perdia, que não dava o direito totalmente pra pessoa. A pessoa não sabia. Como que um contrato tem uma cláusula que a pessoa não sabia? Tem que ter um advogado pra analisar, né? Mas mesmo assim, às vezes, num contrato, ele é injusto, cara. Mesmo. Ele não é semanticamente injusto, mas a forma que ele é usado é injusta. A pessoa não sabe o que tá acontecendo. Ela não sabe que aquele contrato tem cláusulas ali que ela não conhece. E que fazem algo contrário a ela mesma, né? Então, às vezes, tipo, tu tá na vibe ali de assinar um contrato rapidão com uma empresa e tu não lê, ou às vezes não entende, ou você contrata alguém e a pessoa não, talvez não pegou todos os códigos ali, né? Mas o grande ponto é que uma relação contratual injusta, ela continua sendo injusta. E não é porque eu assinei algo e se caso eu não souber de algo anteriormente, às vezes vai ter um contrato que é tão injusto, cara, que é tão uma parte que vai se beneficiar com a outra, que é óbvio que esse contrato é fraudulento. Aí você pode falar, mas a pessoa aceitou, mas ela aceitou, mas em que condições, né? Às vezes a pessoa aceita uma questão de ansiedade ou, sei lá, epifania. Então, agora o vendedor que oferece mercadorias para venda dá ao comprador uma ocasião para perda ou perigo. Risco, né? Pelo próprio fato de oferecer mercadorias defeituosas. Se tal defeito puder causar perda ou perigo ao comprador. Então, eu comprar um produto que eu quero vender posteriormente e é falsificado, né? Por exemplo, eu quero comprar um livro autografado pelo Tolkien. Eu compro, pago mal dinheirão, preço do mercado, eu quero vender ele, mas eu descubro que é falso. Isso é crime. É uma fraude, né? A pessoa pode ser presa por isso, né? Então o julgamento não pode ser proferido senão sobre o que é manifesto. Pois o homem julga pelo que conhece. Tá citando a Ética aí de Aristóteles 3, ou Ética Nicômaco.
Portanto, se os defeitos dos bens oferecidos para venda estiverem ocultos, né? Então, se você ocultar, o pior ainda vai ser intencionalmente. Às vezes, talvez você não saiba. Mesmo se você não sabe, você tem que pagar o que é devido pra pessoa. Então, tu vende um carro que você não sabia que era usado. Você vendeu como se não fosse usado, se fosse 0 km. Obviamente, você tem que levar o carro no mecânico pra ver se é 0 km mesmo. Tem uma forma de se ver, mas a questão é que nas transações, ambas as partes têm que conhecer o que tá sendo. Qual que é o acordo, né? Então, o julgamento sobre eles não cabe o suficiente ao comprador, a menos que tais defeitos sejam comunicados. E às vezes a própria lei pode impedir a lei de ser cumprida, né? A justiça, né? Porque a lei às vezes pode conter brechas que fazem uma pessoa que obviamente está certa nesse contexto contratual ter o caso sendo prorrogado, né? Por técnicas aí processuais. E isso é ruim, cara, porque tu quer que a justiça seja cumprida o mais rápido possível, mas ela não é. O caso vai postergando por vários momentos, enfim. O caso seria diferente se os defeitos fossem manifestos. Então, ele dá um exemplo de um cavalo, né? Se você vê um cavalo, ele tá obviamente sem um olho, né? Tipo, é óbvio que o preço vai ter que ser menor do que aqueles com 2 olhos, né? Então, a movimentação dele vai ser um pouco inferior em relação aos cavalos que têm 2 olhos. Ou que tem algum defeito, qual que for, uma doença, enfim. Se comprar gado, né? O gado doente é diferente daquele gado que não é. Então, às vezes é claro, às vezes você consegue ver. Às vezes não. E esse é o ponto, né? Então você tem que falar para o vendedor ou comprador os defeitos antes. Não necessariamente tem que fazer um que é chamado de contra-marketing, né? Então, você não vai, tipo, colocar no site lá, ó, meus produtos têm esses e esses problemas, mas mesmo assim compre de mim, né? Não vai dar certo. Tal defeito deve ser declarado a cada indivíduo que se oferece para comprar. Então ele será capaz de comparar os vários pontos, uns com os outros, bom com ruim, pois nada impede o que é defeituoso em um aspecto seja útil em muitos outros. Então, às vezes, ele vai comprar mesmo assim, mas ele tem que saber se há algum dano, algo do tipo, né? Então ele diz também no artigo 4 agora. O comerciante ganancioso blasfema sobre suas perdas. Mente e perjura sobre o preço de suas mercadorias. Mas esses são vícios do homem, não do ofício que pode ser exercido sem esses vícios. Agostinho sendo citado aqui, tá? Então, Agostinho tava falando. É óbvio que tem formas de ganho desonesto. Mas o mal não é o ganho em si. Não é a transação em si. Não é o comércio em si. O erro é a pessoa que tá fazendo isso de forma imoral. Então a culpa é a imoralidade da pessoa nos seus atos, né, nas suas ações. E não no ato em si de comerciar. Portanto, o comércio em si não é legal. Isso é óbvio. Então é óbvio que tem questões que o empresário pode fazer algo injusto. Só que caso não seja a questão, se ele tá conduzindo seus negócios honestamente, então não tem nenhum problema. Ele também diz, tem 2 tipos de comércio, né? Seguindo Aristóteles, tá? Ele cita Aristóteles, Política de Aristóteles. Que é um livro muito bom, por sinal, o primeiro que eu li do Aristóteles. Uma natural, por assim dizer, tipo de comércio, né? E uma necessária. Pela qual uma mercadoria é trocada por outra, ou dinheiro é trocado por uma mercadoria, a fim de satisfazer as necessidades da vida. Então, alguém vai no mercado comprar um camarão. Isso é uma troca natural. Obviamente, é óbvio que a pessoa que vende, pegou o do fornecedor, ou mesmo ela mesma produziu o camarão, ela tem que correr lucro nessa transação. E a elasticidade do preço do mercado vai fazer com que os preços sejam afunilados ao equilíbrio de Nash. No geral, tu não vai ter uma diferença muito grande de preço em produtos da mesma qualidade. Claro que se a qualidade, a marca for diferente, aí o preço talvez seja maior. Normalmente acontece, né? Às vezes nem muda, cara. Tipo, qual a diferença de Coca-Cola e Pepsi, cara? Quase nada. Mas, não sei, é uma coisa mental até. É no córtex pré-frontal dorsolateral, normalmente, essa questão da lembrança da marca, né? Pra quem estuda neuromarketing e neuroeconomia, né?
tem uma lembrança da marca ao consumir um produto. Tem uma área que fica ativa no seu cérebro, que é o córtex pré-frontal dorsolateral. Mas o grande ponto é que você tem esse tipo de comércio que é o natural. Você, obviamente, esse tipo de comércio obviamente é justo e normalmente não é moral. Só que tem outro tipo de comércio, que é o outro tipo de é a troca de dinheiro para dinheiro. São investimentos em que você tem crédito. Ou de qualquer mercadoria por dinheiro. Não um trader de commodities, por exemplo. Não por conta das necessidades da vida, mas pelo lucro. E esse tipo de troca, propriamente falando, diz respeito aos comerciantes, de acordo com o filósofo Aristóteles em Política, livro 1, parte 3. Então, o credor, ele tem um lucro pelos juros. Societas. Tem a sociedade e essa é a empresa. É uma forma de ganho honesto. As pessoas precisam de capital pra, sei lá, tocar a empresa, fluxo de caixa, pra começar um negócio, pra conseguir que aquele aplicativo que ele tá montando funcione, que é na nuvem. Então tudo isso leva um custo, né? Tu tem que ter um capital inicial pra construir uma empresa normalmente. Não necessariamente hoje em dia, né? Mas no geral você precisa de um capital inicial. Só que o grande ponto é que tem muitas pessoas que precisam de crédito porque elas não têm o capital agora, elas não conseguem aquele capital através de poupança. E pessoas dispostas a emprestar. Em que o dinheiro em sua posse vai para outra pessoa. Não tem nenhum problema nisso. A gente viu em Deuteronômio 23 que não tem nenhum erro em juros por si só. Era juros entre judeus. No contexto judaico, do Estado judaico, né? Prévio, né? Embora eu não sei se eles ainda fazem isso na prática, entre eles, né? Mas acho que teria que se fazer, né? Porque Deuteronômio diz isso claramente. No sentido judaico deles atualmente. Mas eles continuam podendo fazer investimentos com o próximo, né? Com gentios. Mas o grande ponto é que, biblicamente falando, os juros não é um erro. A agiotagem é um erro, na minha opinião. É o que Aquino também disse, mas eu creio que biblicamente já é o ponto. Tipo, não preciso de Aquino pra dizer isso, que tá óbvio biblicamente. Mas ele também diz o óbvio, né? E ele vai dizer também aqui, né? Um comerciante honesto não faz nada de errado, né? No entanto, o ganho, que é o fim do comércio, ele tá falando aqui, ó, pera. Então, o lucro é o fim do comércio. E o lucro é a subsistência da pessoa que tá fazendo a empresa e que tá beneficiando os próprios compradores, né? Seria horrível se eu tivesse que fazer o meu próprio pão todo dia. É muito melhor na padaria comprar um pão. Então eu gasto muito menos dinheiro e tempo. Então a questão é que a divisão de trabalho é necessária e é algo bom. É algo bom para a prosperidade das nações mesmo. Embora não implique, por sua natureza, nada virtuoso, nada necessário. Então é o termo que é usado. Tem um termo do RSS Pro, né? Eu esqueci o nome. O termo, né? Acho que eu não vou lembrar agora. Talvez depois eu lembre. Mas é um termo que denota coisas que são neutras, cara. Por exemplo, tu assistir Netflix, um filme normal. Sei lá, Relâmpago McQueen. Carro, né? Não adiciona nada, nem tira nada de você, cara. É simplesmente algo adióforos, lembrei. Nada a ver a palavra na mente, né? É um termo da RSS Pro, mas não foi ele que inventou, né? É um termo que não te aproveita em nada, né? Nem errado, nem certo. É simplesmente algo. Eu escolher sorvete de banana. É, perdão. Baunilha ou chocolate, cara. É adióforos essa escolha. Não importa, cara. Escolha o que você quiser. Obviamente Deus sabe o que você vai escolher, mas não importa. Pode escolher o que você quiser. É diferente de uma escolha moral, né? Por exemplo, tem a oportunidade de ganhar fazer um ganho desonesto. Aí você tem que fazer uma escolha justa, né? Mas tem coisas que não tem nada com justiça ou moralidade. São escolhas neutras, né? Então, o ato de você fazer transações com juros é um neutro, é uma forma de comércio. Nada impede que o ganho seja direcionado para algum fim necessário ou mesmo virtuoso. Necessário poderia ser para sua própria subsistência ou para entretenimento, enfim, o que você quiser, para sua propriedade. Ou mesmo virtuoso. Tu também pode usar esse dinheiro de forma virtuosa, doando
para quem precisa ou para organizações de caridade. O próprio Buffett fez uma das maiores doações, acho que a maior doação da história. Foi do Warren Buffett, se não me engano. Não sei se é história recente, mas. E ele demorou pra fazer essa doação, mas. É alguém que ganhou dinheiro toda a vida. E ainda não morreu, né? Mas. Tá vivo ainda, mas. Ele deu uma quantia exorbitante pra a instituição lá do Bill Gates. Se ela faz coisas certas ou não, eu não sei. Mas. Deve fazer coisas do ponto de vista filantrópico, né? Obviamente. Mas o grande ponto é que. O ganho dele beneficiou a sociedade, não só a sociedade do ponto de vista estrutural, porque você tem várias empresas que ele investiu que estão beneficiando a sociedade continuamente. Tem pessoas que vão pra American Airlines e não sabem que o Warren Buffett investiu na American Airlines quando tava falindo. Eu acho que é American Airlines, eu não lembro exatamente. Tem um livro dele que tem a ver com isso, que falam sobre esse investimento aí. Quando ela tava na merda, ele foi lá e investiu. Tem pessoas que se beneficiam é, indo na American Airlines hoje em dia. Então, investindo na Coca-Cola, investindo em outras empresas conhecidas, na Gillette, por exemplo, enfim. Então, o investimento é algo bom para a sociedade, né? Porque tem empresas que elas conseguem subsistir através de investimentos no mercado de capital público, né? Capital aberto, perdão. Então, e assim o comércio se torna lícito. Então, contanto que você não esteja incorrendo nenhum engano, nenhuma perversidade na transação, então não tem nenhum problema. Agora eu quero terminar com algumas passagens bíblicas chaves em relação a esse tema. Moralidade nas transações e no comércio, né? No Tiago diz, né? Tiago 5. Vosso ouro e vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá fogo na vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi diminuído, clama, né? Tiago tá falando aqui de pessoas, empresários, que agiram de má fé e de forma imoral com seus funcionários, né? Intencionalmente não dando o que era justo para eles. Então veja que incorre aqui numa questão de imoralidade, né? Para lucro próprio, eles, por amor ao dinheiro, né? Eles fizeram algo imoral com os seus próprios funcionários que, no fim, fazem que a empresa subsista, né? Tem os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Então Deus ouve aqueles que não estão sendo pagos justamente o seu salário. Foi diminuído injustamente. Que nesse contexto, é algo que foi injusto da parte deles, né? Deliciosamente viveste sobre a terra, e vos deleitaste, cevaste o vosso coração como no dia da matança, condenastes e mataste o justo, e não vos existiu. Então, é questão de honestidade, né? Nos negócios, né? Quando alguém não é honesto, ele vai achar toda forma de, sei lá, alguém, por exemplo, que injustamente não paga o 13º hoje em dia. Do ponto de vista legal. E o trabalhador falando, então, tu tem que botar o décimo. Então, eu não tô nem falando da questão do décimo em relação a, de fato, seria útil ou não. É a questão de aquilo que é justo, né? Em relação à lei, em relação a que é do próprio trabalhador ou alguém que não recebe no tempo devido, continuamente, ou alguma coisa que seja de fato imoral na parte do empresário, né? Então o empresário tem que ser honesto, cara. Então, se ele tá com problemas, cara, demite as pessoas, cara. Você não precisa chegar ao ponto de enganar os seus próprios funcionários ou ludibriar eles, enfim, em relação a coisas que você tá fazendo, né? Então, acho que Tiago 5 ele fala sobre isso, sobre como é imoral você agir de forma desonesta nos seus negócios, né? Praticar corrupção, fraudes apenas pelo ganho financeiro. Então, nesse sentido, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e se nessa cobiça alguns desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Então, veja que o amor, o dinheiro, ele leva no sentido fraudes, a corrupção, a roubo, a esse tipo de coisa. É nesse sentido. É no sentido
de imoralidade. Então, Paulo diz, né? Você tem que se contentar com o que você tem. Outra passagem diz: aquele que não trabalha não come. Então, tu tem que produzir. Obviamente, tem empresas que passam por dificuldades, tem empresas que elas estão no começo e não tem retorno. Acontece, cara. Eu já vi de restaurante, por exemplo, um exemplo do pesadelo na cozinha, que a, a dona não tinha salário. Ela tinha um restaurante grande, tinha até uma temática até da Marvel DC, pagava os funcionários e tal, mas ela mesma não tinha salário. Porque todo o dinheiro era pra voltar pro restaurante. Aí tu fala, ela não tá trabalhando? Claro que tá, porque a gente foi definido ali por Aquino e outros autores anteriormente que o trabalho em si é uma ação que depende de energia, né? Então, que é independente do salário, né? Obviamente, todo mundo tem que receber, porque é justo. Se não receber, isso é uma injustiça. E um salário necessariamente justo, que foi acordado por ambas as partes. Um salário justo é aquele que é acordado por ambas as partes. Só que se alguém defraudar, se uma parte descumprir com o seu lado, no caso do empresário, por exemplo, aí nós temos um erro. Que é o erro que o Thiago fala, né? Então alguém defraudou o seu próximo. Não é no sentido de não foi acordado entre ambas as partes. Foi acordado algo entre ambas as partes e uma parte não cumpriu. No caso, o empresário. Então, essa questão, cara, tu tem que ser honesto. Os negócios é simples. Não vai ter uma empresa, tu tá vendendo coisas para as pessoas na OLX, enfim, tudo você tem que ser honesto. Tu tem que ter mínimo de ética e moral, né? Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos que, se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns dentre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhamos com sossego como o próprio pão. Eu citei o exemplo do restaurante, né? Então, tem empresas que elas passam por problemas, tem empresas que elas demoram para dar a guinada necessária para ser bem sucedida, tem empresas que vão à falência, mas acho que não é uma definição correta, academicamente. Trabalho você falar que alguém que não tá recebendo ainda o suficiente não trabalha de fato. Quando ela tá produzindo e fazendo algo que no fim dá lucro, né? Ou não está dando lucro no momento, né? Talvez está dando prejuízo. A pessoa tem que ver se vai pra falência ou não e tal. Mas a questão é que tem que fazer uma relação independente aqui. Então, por exemplo, um streamer. Mesmo quando ele não está ganhando ainda, se ele tem a intenção de monetizar a sua plataforma de streaming, seja no Twitch, TV da vida, ou no YouTube, sei lá o que for, é no caso do trabalho. E obviamente o objetivo é a remuneração, né? Então, essa é a lógica, né, da coisa. Porque alguém poderia dizer, então, quem que ganha mais trabalha mais? Porque não, não faz sentido. Então, o trabalho é independente do salário. Embora é justo que todo trabalhador receba salário, senão é uma escravidão, né? Então a gente foi desde Jean Kidort até Aquino, né? Só que o Rothbard ele cita muitas outras questões ao longo da história da igreja, né? Mas eu creio que muitas das visões que ele coloca não são tão relevantes assim em alguns pontos. É mais da usura, é mais da contra o comércio. Depois uma volta a isso. Que Aquino, por exemplo, e Jean Kidort. E aí você tem Aquino, por exemplo, uma relação que juros, na verdade, é permissível. É porque Deuteronômio 23 permite isso, de certa forma. E que você tem uma relação de comércio, que comércio é bom, cara. Comércio não é uma coisa ruim. É ruim quando alguém age de forma desonesta. Então, no livre mercado, tu tem que ter leis, tem que ter honestidade, ética e moral também. Então, por mais que o livre mercado seja a forma que as coisas funcionam, tu tem que ter moralidade, né? Tu tem que, em todas as suas transações, ser honesto. É simples, cara. Então, quando você tem a oportunidade de ganhar mais dinheiro de forma desonesta,
tu tem que optar pela forma honesta, né? Eu creio que a gente tem que fazer o bem mesmo que tenha perda. Salmos 15 diz isso, né? Que o justo vai fazer o que é certo mesmo que incorra a perda, né? Então a gente tem que viver o Salmos 15, não só decorar, né? Enfim. Então, em resumo, a gente viu sobre relação de juros, relação de do comércio, se é algo bom, na verdade, algo justo. Eu quero citar aqui de cor, tá? Lutero. Porque num certo artigo, que eu tava demorando pra achar, não consegui achar de novo. Mas eu li alguns anos atrás. É uma tese de um cara que escreveu sobre a Luther's View on Work, que é tipo a visão de Lutero sobre trabalho. Ele cita uma passagem, tanto que o próprio Lutero escreveu sobre o, a nobreza alemã, né? Escreveu um texto sobre a nobreza alemã. E que ele fala desses temas, ele fala sobre usuras, ele fala sobre várias questões de comércio. De forma positiva, mas em outros aspectos, o Lutero também fala sobre como o trabalho não é uma maldição, pelo contrário, é um dom de Deus. E que você. Eu lembro de uma passagem que eu lembro de cor, eu lembrei porque eu guardei. Embora eu nunca citei em livro. Que na verdade, a pessoa que é boa em alguma área, né? Seja no direito, seja em marcenaria, seja na gastronomia, enfim, no que for, que é bom pra glória de Deus que essa pessoa trabalhe na área que ela deseja. Então, se você é bom numa coisa, Lutero vai falar nessa passagem, né? Vai e faça, né? Faça o seu melhor e busque. É, no caso, eu tô parafraseando, né? Fazer isso da melhor forma possível. Então, é um dom de Deus, né? O trabalho em si, né? Então, é isso.